Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Área de Botina, o Elas por Elas. Hoje a gente está aqui com a Lara, que é um prazer imenso receber a Lara por aqui. É uma recém-companheira de engenharia, né? E me conte um pouquinho sobre você, Lara, de onde você é, se apresente para o pessoal que está ouvindo. Então, muito obrigada, Camila, pelo convite. Acho que é uma honra estar participando disso contigo hoje. Eu me chamo Lara, nasci em Caibaté, no Rio Grande do Sul, uma pequena cidade, somente aproximadamente 5 mil habitantes, é bem pequena mesmo. Muito pequeno. Fiz minha graduação no Rio Grande do Sul e agora estou nessa área aí da engenharia. É muito legal. Então, vamos começar pelo comecinho, né? Por que que não é um curso, assim, engenharia elétrica que nem todo mundo escolhe, né? Mas por que você decidiu fazer engenharia, né? Porque qual foi o seu motivo de escolher esse curso? Geralmente a gente escolhe por afinidade, né? Então, quando É. eu estava no ensino médio, tinha de uma facilidade com certas matérias de exatas, e eu estava decidida, na verdade, a fazer engenharia civil. Então, estava, né, Hum, totalmente decidida a fazer por civil. Só que naquele ano que eu saí do ensino médio, infelizmente eu não tinha condições de pagar também, e resolvi parar por um ano e estudar para conseguir bolsa pelo ProUni. Foi como eu fiz a minha graduação. E quando eu consegui para a Uni, a minha primeira opção era civil e a segunda elétrica. Porém, eu não entrei para civil e entrei para elétrica, e eu tinha como meta estudar aquele semestre em civil e depois mudar para estudar naquele semestre em elétrica e depois mudar para civil. Só que acabou que eu acabei gostando do conteúdo, da matéria, e resolvi ficar. Então, pensei, pô, tava gostando, tava curtindo, não tinha por que mudar, tava me adaptando muito bem, só estava indecisa entre civil e elétrica. Eu pensei, pô, se tá legal aqui, não tem por que mudar. Então, continuei. ai, que legal. E como é que foi na época da graduação, né? Porque as disciplinas não são nada fáceis, né? Em elétrica. Como foi para você? É, foi difícil as matérias? Teve algum que você teve mais dificuldade? Como eram os professores? Como foi essa época? Então, infelizmente, né, eu peguei os 2 anos ali da pandemia, foram tempos bem mais difíceis, porque matérias bem específicas, foi o tempo ali de matérias específicas, a partir do sexto semestre, por aí, eu peguei totalmente na pandemia, então era 100% online, né? Mas as matérias realmente difíceis de elétrica, assim, a gente tem matérias específicas que, né, demandam muito tempo do estudo, da tua dedicação. Então, ainda bem que ainda tinha colegas que a gente tinha uma parceria, a gente está num mundo que não tem muitas mulheres, e a faculdade eu tinha apenas duas, na razão do meu estágio, e lá eu tinha só uma colega, mas a gente tinha uma parceria Nossa, muito boa, assim, então isso ajudava bastante, a gente era bem unido para conseguir resolver os cálculos das matérias, né? As práticas a gente teve também durante a pandemia, então a gente ia assim, em grupos divididos da faculdade, principalmente para a prática de motores e partida de motores a gente fez durante a pandemia. Então, era mais difícil realmente, porque a gente se dividia em grupos para ir, fazer os relatórios, mas deu para fazer, né? A gente conseguiu fazer, foi um conhecimento aí que foi bem legal também de ter experimentado, de ter realizado essa parte. Os professores também eram muito, muito bons, assim, até em razão de ter mudado de campus, mas não interferiu em nada, assim, a faculdade continuava a mesma, só mudou o campus, mas todos são muito bons, né? Não tenho o que dizer deles, assim. Passam o conhecimento de uma forma, assim, plena, digamos. você fez a faculdade na cidade que você nasceu ou você saiu para estudar? Então, eu tive uma pequena jornada aí também. Quando eu iniciei a faculdade, eu morava na cidade de Natal com meus pais, que eu nasci, né? E eu ia até o meu campus, que era de outra cidade. Era aproximadamente 1 hora de ônibus, né? Eu pegava um ônibus lá na cidade e ia para lá. Então, tinha aula todos os dias, de segunda a sábado, de segunda a Nossa, sexta e sábado de jornada. manhã também. Então, no sábado a gente também ia, teve um tempo ali que a gente não tinha como pagar o transporte, então a gente dividia, assim, com o pessoal que também era da minha cidade e que precisava ir até lá no sábado, e a gente se dividia para ir até a faculdade nesse dia. Mas era bem pesado também todos esses dias, mas valeu a pena.
E como foi a sua primeira experiência profissional, né? Como foi que você conseguiu? Como foi o processo? O que é que você escolheu? Caiu assim a oportunidade? Como foi para você? A oportunidade surgiu, então, com um professor, ele já atuava nessa área do HVDC também, Ah, e que a gente estava legal. numa aula online, durante a pandemia. A gente estava no sexto semestre, a gente estava no quinto, no sexto, não recordo, acho que era no quinto. E ele divulgou a vaga, né, que já tinha anunciado em outras cidades aqui da região, perto do Rio Grande do Sul, e não havia tido interesse de muitas pessoas, né, porque era um lugar mais remoto e tudo mais. E eu entrei para o meu primeiro processo seletivo, assim, realmente de entrevistas e tudo mais, elétrico. Que eu tinha uma amiga, que ela já é engenheira civil, mas só seria legal. Então, minha primeira experiência foi nesse escritório, fazendo projeto, e depois eu fui para outra estágio, então, na HVDC, que durou um pouquinho mais de tempo. E para quem não sabe, o estágio da Lara foi na conversora em Garabi, né? De back-to-back em HVDC. Então, não é Isso um aí. lugar tão fácil de você conseguir trabalhar, né, como primeira oportunidade, que é um sistema HVDC, que é o back-to-back lá, né? Que ele faz a conexão do Brasil com... É a Argentina, né? Isso, Brasil e Argentina, né? A Argentina tem Isso. uma frequência de 50 Hz, o Brasil de 50, 60, faz a conversão, isso aí. exatamente. E qual foi o seu maior desafio, né? Porque assim, o HVDC não é uma tecnologia tão usual quanto o sistema que a gente usa em corrente alternada. Então, qual foi o seu maior desafio de estar começando a trabalhar nessa área que é naturalmente complexa, né? O HVDC. Exato, exato. Acho que quando a gente chega, assim, que tem o primeiro contato, é assustador. Tu chega lá, É, assim, vê aquele todo pátio, né? Tu pensa, meu Deus, como que isso aqui vai funcionar? Mas eu acho que o maior desafio, assim, foi compreender as lógicas, tentar entender, sim. e a gente não pode se acomodar, né? Então tinha que ir atrás, precisava entender o que estava acontecendo, entender as falhas que estavam acontecendo na planta naquele dia, ou já tinham acontecido. Então acho que o maior desafio foi esse, entender como que ele funcionava, e a partir daí vinha as ramificações deles, que foi aprender a lógica, aprender como que funcionava o sistema em si, se localizar dentro da planta, porque ela é muito Sim. grande. Então, até tu saber, né, onde que tu tá realmente, os equipamentos, como que cada equipamento funciona, como que o sistema é. Então, vai virando uma bola de neve que tu precisa estar muito concentrado, assim, para tentar buscar, entender e ir assimilando bastante informações em um curto espaço de tempo, né? Então, não é bastante coisa, mas que vai indo. E como era seu dia a dia, né, lá? O que é que você gostava mais de fazer? Qual era a parte que você mais, assim, tinha interesse em fazer lá? Eu, como o estágio, na verdade, eu fiz um estágio, né? Estágio, como eu Uhum. não tinha como voltar mais cedo, assim, eu fazia um estágio um pouquinho diferente. Eu ia alguns dias e alguns eu tinha folga, né? Porque é um lugar muito remoto, né? Então É precisava ter essa Garruchos, né? flexibilidade. Isso, é em Gaúchos, no Rio Grande do Sul. Então precisava ter um pouco de flexibilidade para eu cumprir as horas certinho, né? E tudo mais. Mas o meu dia a dia era, né, fazer o acompanhamento com dois engenheiros, né? Junto com da minha área, da área de controle e proteção. Eu fazia acompanhamento diário com eles. Então, a gente fazia o levantamento de falhas, verificação da lógica, se o seu sistema estava funcionando normalmente, fazer mudanças, alterações, tudo sincronizado, né, com o NS, com todos os sistemas aí que vai envolvendo. Não era só o Brasil, também tinha a Argentina, então essa conexão, esse networking com bastante pessoas, era várias empresas ao mesmo tempo, então conhecia muita gente. Então foi um tempo assim que agregou muito, muito para conseguir também. Essas pessoas auxiliaram bastante também para conseguir, né, ter esse conhecimento mais sólido.
E qual foi o que você considera a maior conquista até hoje sua, né? Da graduação, foi o estágio? O que é que você acha assim? Não, isso aí foi muito gratificante ter conseguido. O que é que você considera? Acho que quando a gente entra na faculdade, não tem dimensão assim que faça tu pensar, pô, é só isso, não. A gente vai indo e descobrindo. Acho que a minha maior conquista até hoje, com certeza, foi concluir a minha graduação. Eu Que concluí a legal. graduação no final agora desse ano, de dezembro de 2022. Colegial agora é dia 4 de fevereiro, então é bem recente, Parabéns. né? Obrigada. É bem recente que eu né, concluí a faculdade. Então, essa foi uma das maiores conquistas. Ter conseguido a bolsa, eu consegui para a Uni, eu tive para a Uni. Foi um caminho difícil, porque estudar para Enem não é fácil, exige muito tempo, muita dedicação também. Então, pô, a gente pensa que às vezes não vai conseguir, mas tu vai lá e faz a prova, dá o teu melhor, no final o resultado vem. Então, o resultado veio, foi eu conseguir a bolsa, foi conseguir concluir a graduação, que foi, acho que, a minha maior conquista até hoje, e que eu me sinto muito orgulhosa da profissão que eu escolhi. Ai, que bom. Fico feliz em saber. É sempre bom a gente ver quando alguma mulher consegue concluir o curso de elétrica, né? Que são pouquíssimas que conseguem concluir o curso, né? Pouquíssimas que já entram, e menos ainda as que Exato, conseguem concluir, porque algumas exato. desistem no meio do caminho do curso, né? E muitas desistem também por conta de preconceito, né? Preconceito que sofre, às vezes, na graduação, ou até no início da parte de estágio, de trabalho. E algumas não querem porque é um ambiente predominantemente masculino que a gente já vive desde a época da graduação. Você chegou a sofrer algum preconceito na graduação, no trabalho, ou até na sua escolha, né? Porque quando a gente chega para a família, então, vou fazer engenharia, né? Alguns ficam meio assim, mas engenharia, é tanto curso. Porque assim, na minha família, eu sou a primeira, não existia nenhum engenheiro na família, né? Então, para ele já foi meio assim, né? Eu não, eu vou fazer porque eu quero. Então foi meio difícil aceitar no começo, mas depois viram que eu não conseguiria fazer nada diferente na minha vida e aceitaram, né? Então, para algumas pessoas, até para os nossos próprios familiares, é meio difícil de aceitar quando a gente fala, ó, eu quero seguir por esse caminho, né? Você teve alguma resistência? Como foi para você? Então, da minha família também, sou a primeira a me formar em engenharia. Olha que legal. Sempre tem aqueles comentários, né? Pô, vai fazer engenharia com tanto curso para fazer? Fica, mas eu quero fazer esse, eu gostei desse. Mas sempre existe, né? Quando a gente chega num curso que é predominantemente masculino, a gente fica um pouco receosa. Primeiro dia, sempre aquele nervoso, né? Mas faz parte, acho que faz parte. Preconceito, assim, acho que sim. Principalmente quando eu fazia alguns tipos de projetos, projeto elétrico, assim, que precisava apresentar para um cliente, eu falar não era válido. Né? Tinha que um homem falar para validar o que eu estava falando. O que eu estava falando Uhum. não era de importância. Né? Eu podia falar as mesmas coisas que ele falava, mas só se ele falasse valia, o que eu falasse não. Então, enfrentei uma certa resistência, comecei, mas não deixei me abater porque, pô, não era esse o caminho e eu não, não queria que isso fosse um empecilho para mim. Com certeza. A gente tem que acreditar muito nas nossas convicções e no que a gente acredita, né? E principalmente na parte técnica, que é o que eu sempre falo. Estude para você dizer que, olha, sou convicta nisso. Eu acredito que esse é o certo e esse é o certo. E Exato. muitas meninas, muitas mulheres não conseguem fazer isso, né? Defender a sua posição e acabam não falando. Eu mesmo não. Se eu sei que tecnicamente esse é o ponto certo, eu vou defender a minha ideia até a gente concordar em alguma coisa, porque a gente tem esse embasamento técnico e muitas meninas não têm essa coragem de chegar e falar, não. Mesmo que outra precise de um outro homem que fale, valide com o cliente, e você é meio que descredibilizada, né? Sendo que você tem embasamento técnico suficiente para fazer aquela validação, né? Isso é às vezes desanimador para algumas meninas, muitas desistem por conta disso, porque é desanimador você estudar tanto e não ganhar os créditos por aquilo, né? Mas o Exato. importante é isso, é não desistir, é continuar, porque eu sempre acredito que a gente colhe o que a gente planta, né? Então, a gente fazer o nosso trabalho e pronto, estou fazendo a minha parte, e
e vamos para frente, porque vai crescer. A gente colhe depois o nosso trabalho bem feito, né? E uma lição aprendida que você teve e que gostaria de compartilhar. Uma lição. Olha, eu acho que a principal lição que a gente tem quando entra numa faculdade que é um pouco mais masculina é de não desistir. Sempre se manter firme, né? De sempre buscar, provar que a tua ideia está convicta que ela está correta, de buscar esse conhecimento sempre, de pedir ajuda, de, pô, se eu errei, vamos consertar, vamos buscar meios para que isso seja resolvido, sempre buscar esse constante aprendizado para mostrar para essa mulher é importante seguir em frente e continuar sempre buscando o conhecimento. Acho que é uma lição assim, muito importante, porque eu estou numa área, a gente está numa área, na verdade, assim, que muitas vezes a gente tem que validar, né, com uma pessoa, tem que provar para ti, para outra pessoa também. E muitas vezes parece que a gente não acredita em si mesmo, parece que está com uma dificuldade e que não vai conseguir. Mas acho que a principal meta, sim, é acreditar em gente mesmo e conseguir mostrar para o mundo que sim, tu é capaz de qualquer coisa. Como agora que você saiu do estágio, né? Acredito que na área que você estava estagiando lá na subestação, você era uma das poucas, ou se não a única mulher, né? E agora você saiu do Isso. estágio e vai entrar como profissional, vai iniciar a sua carreira, né, como profissional, em uma área que tem poucas mulheres, né? Que é essa parte de Sim. equipamentos tem pouquíssimas mulheres. Então, como é para você trabalhar nessas áreas, né? Nessa empresa? Uhum. Felizmente, a empresa que eu trabalho, então, tem políticas muito boas de incentivo a mulheres nesses cargos. Então, é muito bom ter esse incentivo. Com certeza é um desafio bem grande, assim, sair da faculdade, já logo assumir essa responsabilidade como engenheira. Mas é um desafio muito bom de se enfrentar, assim, de todos os dias. É uma saída da zona de conforto, né? E é bom a gente tá aprendendo, tá em constante evolução de aprender novas coisas, de aprender equipamentos, de aprender como que funcionam as lógicas, de vários assuntos que englobam, assim, para a organização. Então, acho que, apesar de ser um setor bem masculino, assim, não me intimida, sempre tive muito respeito também, e que façam que a gente todos os dias procure dar o melhor no trabalho que está exercendo. Muito bom. Qual vai ser a área que você vai trabalhar agora? Agora eu estou na área de BID, né, que é uma área um Uhum. pouquinho diferente da que eu estava atuando, mas eu sou de engenheira de suporte a vendas, né? Uhum. Ah, muito bom. Bom saber que vai ter obra para transmissão a rodo agora, então a Hitachi vai estar vendendo muito. É Com isso certeza é aí, capaz da gente se falar ainda. isso aí. E como é a Lara sem botina, né? O que é que você gosta de fazer normalmente, sem estar como a Lara profissional? Olha, eu gosto bastante de assistir séries, assim, né? Ter um tempo de qualidade tanto com a família quanto com o namorado. Como eu sou do sul, gosto de tomar chimarrão, de ficar, né? Ter esse momento com as pessoas, de viajar, conhecer novos lugares, novas pessoas. Isso é uma das coisas que eu gosto de fazer, assim. Acho que é uma das coisas que mais instigam, né? Tua vida, tanto tua vida pessoal como profissional, estarem alinhadas com tempos de qualidade, assim, que tu esteja bem em ambas. Muito bom. E se você pudesse encontrar novamente com a Lara do passado, lá no início da graduação, estava iniciando a graduação, o que é que você diria para ela? Não desistir, persistir muito, porque no final a recompensa vem e vale muito, mas muito a pena mesmo. Muito bom. E a gente já está se encaminhando para o final do nosso podcast, né? E quero te agradecer muito pela participação, muito obrigada mesmo. E queria que você deixasse uma mensagem, né, para as mulheres que também querem entrar nesses setores, né, que ainda tem pouca presença feminina. Deixe uma mensagem para elas.
Eu acho que sempre buscar o espaço, né? Conquistar um espaço é muito importante. Sempre lutar pelos direitos que a gente tem. A gente sempre fala que existe feminismo, que o feminismo é muito importante. E realmente ele é extremamente importante, porque aí a gente mostra que a gente não quer tomar o lugar de um homem, né? A gente quer ter os mesmos direitos que eles. Então, a gente vê inúmeras reportagens, inúmeras mensagens que a gente percebe que em vários setores, né, que mulheres ainda não conseguiram totalmente seu espaço, que não têm salários iguais a homens que fazem exatamente a mesma função que elas, que são discriminadas por querer ter filho, por querer ter uma vida um pouquinho de privacidade, às vezes não entendem. Então, sempre buscar o espaço, seja através do estudo ou da forma que achar melhor, mas sempre buscar o espaço, conquistar esse espaço e buscar fazer o melhor sempre. Muito bom. Muito obrigada mais uma vez, Lara. Desejo, assim, tudo de melhor na sua caminhada profissional agora que está começando, né? Que você seja só o primeiro passo de muitos que você conquistar, que vai conquistar ainda na área de engenharia. Então, desejo todo sucesso para você. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, Camila. Foi um prazer participar do teu podcast. Sabe que eu sou tua fã número 1, assim. Ah, que linda. Sempre estou seguindo tua página, vendo as publicações. Acho que é extremamente importante ser essa ponte, né? Como tu comenta, ser essa ponte entre as Uhum. mulheres, sempre incentivar, buscar, que a gente consiga sempre mostrar que sim, a gente está aqui, a gente pode conquistar nossos direitos, conquistar nosso lugar, porque o lugar de mulher é onde ela quiser. Então é isso aí, vamos lá.